amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem se assentar. Glória a Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Também de alguns amigos. Sou grato a Deus pelo pastor Eduardo, amigo de longa data. Também sua esposa, irmã Cleide, pastor irmão Alessandro, que fez um convite para estarmos aqui, nos deixando ser usados por Deus. Também revelamos rostos conhecidos. Eu não lembro o nome, mas são conhecidos, são amigos nossos também. Irmãos, também sou grato a Deus pela minha esposa Ingrid, que me acompanha, sempre investindo em nossas vidas, sempre dando o apoio que nós precisamos. É muito importante isso em nossas vidas, quando o matrimônio você tem o apoio da esposa, do esposo, do seu ministério, dos seus sonhos, e Deus ele vai acrescentando dias, acrescentando sabedoria, entendimento, e tudo vai se tornando muito espontâneo diante da presença de Deus. Foi nos proposto o tema do livro de Josué, eu gosto muito de ser fiel àquilo que os irmãos propõem, até porque quando os irmãos são inspirados por Deus para trazer o tema, certamente sobre Deus que tem aos irmãos. Então eu quero novamente com os irmãos o texto que foi lido, Josué capítulo 1, verso de número 6. Glória a Deus. O versículo que nós lemos, podemos ler novamente, amém? Amém. Diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Amém? Meus irmãos, esse é um texto que acredito que seja um texto alvo de cada um de nós. Nós crescemos ouvindo esse texto, nós amadurecemos ouvindo esse texto, essa história belíssima de Josué. Josué é um dos nomes do Antigo Testamento que mais nos leva a entendermos a bravura e também, por que não falar, da persistência e da fé na promessa de Deus. Porém, eu quero de forma bem rápida aqui tratar com os irmãos a respeito desse texto, mas fazer uma reflexão com os irmãos, porque é muito comum que quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós fiquemos um pouco perdidos no que diz respeito à temática que o escritor nos propõe. Porém, para entendermos aquilo que o Senhor fala com Josué, é importante entendermos quando iniciou a promessa, quando Deus falou para o seu povo a respeito disso. Então, nós iremos começar a meditar naquilo que o Senhor destinou, aquilo que o Senhor falou a Abraão no início, lá no livro de Gênesis capítulo 12. Quando nós voltamos ao texto bíblico, nós enxergamos uma história, um episódio em que o Senhor fala com Abraão, que até então não era Abraão, era Abrão. Abrão significa pai grande. Depois o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, significa pai de multidões. Então nós percebemos que quando o Senhor falou com Abrão, no capítulo 12 de Gênesis, nós notamos que ele estava em uma terra onde adorava-se a diversos deuses, os caldeus, e a história bíblica nos mostra, evidencia que existia um grande trabalho de adoração a diversos deuses. O seu pai Terá, os seus irmãos Naor e Arã estavam nessa terra chamada de Mesopotâmia, que é considerada por nós como o berço da civilização antiga. E percebemos que na oportunidade, quando o Senhor fala com Abraão para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, eu fico maravilhado porque o texto que nós acabamos de citar, quando o Senhor fala com Abraão, parece que é uma frase simples para nós: sai da tua terra, da tua parentela. Mas quando nós olhamos para o texto original, o Senhor fala para Abraão: sai para dentro de ti, sai para fora, sai para dentro de ti. Então veja que é interessante olharmos para esse texto, porque quando olhamos para esse diálogo de Deus com Abraão, nós percebemos que aquilo que Deus queria fazer na vida de Abraão era algo muito grande. E para que Deus abençoasse Abraão, que depois tornaria Abraão, vejamos que ele não poderia ficar em uma terra em que talvez quando ele começasse a ser abençoado, ele pensaria que a bênção estava talvez na casa do seu pai, no poder do seu pai, ou diante daquilo que o seu pai possuía. Então Deus precisou tirar Abraão da terra
aonde ele cresceu, aonde ele nasceu, para que o Senhor mostrasse que na verdade seria ele que iria fazer algo na vida de Abraão. Porque existem algumas perguntas que deveriam ser respondidas. Cada um de nós temos, quando nascemos, quando estamos num processo de crescimento, maturidade, nós fazemos algumas perguntas para Deus. Uma delas é: para que eu nasci? Qual é o intuito da minha vida? Qual é a minha vocação? Eu nasci para quê? Então, Abraão, ele tinha essa pergunta assim: para que eu nasci? Nada melhor do que o próprio Deus, aquele que criou Abraão, para responder isso. É por isso que quando Deus chama Abraão, ele fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu te farei ser uma bênção. Você será uma bênção. Aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te maldizer será também maldito, porque a bênção de Deus estava sobre Abraão. E algo muito interessante na história desses patriarcas, de forma muito rápida e objetiva, porque os irmãos conhecem muito bem o texto bíblico, vejamos que existiam algumas problemáticas na história deles. Porque quando olhamos para Sarai, que depois se torna Sara, ela era estéril. Quando olhamos para Rebeca, era estéril. Quando olhamos para Raquel, era estéril. Então, quando nós começamos a olhar esses textos de forma inicial, nós começamos a nos perguntar como Deus vai fazer desse povo uma grande nação. Sendo que Sarai, estéril. Rebeca, estéril. Raquel, estéril. Só que nós esquecemos que existe um Deus que não está limitado à incapacidade biológica de alguém, porque afinal de contas, quem fez o homem, quem fez a mulher, senão o próprio Deus? É apenas para mostrar a sua glória, é apenas para mostrar o seu poder. Então talvez você chegou aqui esta noite com algumas incapacidades, não é verdade? Porque isso é como nosso. Nós temos diversas incapacidades, mas o nosso Deus nos trouxe nessa noite para dizer que não importa qual é a tua incapacidade, não importa se é uma incapacidade financeira, não importa se é uma incapacidade talvez sentimental, física, emocional, não importa. O que importa é que Deus tem nos chamado. Essa campanha ela fala sobre isso, esforços. Porque existiam algumas limitações em Josué. Existia porque Josué era feito de carne e osso. Ele não era melhor do que nós. Nós também somos servos de Deus. É por isso que o texto fala: esforça-te, Josué. Então percebemos que Deus chama Abraão, vai chamar depois os seus sucessores, seus filhos, Isaac, Jacó, que alguns costumam dizer que Jacó é o enganador. É um equívoco de alguns, porque a expressão, o termo Jacó não significa isso. O termo Jacó significa justamente aquele que vem depois, aquele que pega um calcanhar. Porque nós sabemos que na cultura judaica, para se dar um nome para alguém, era devido a um desejo que se tinha para aquele filho, ou para um cenário que existia. Por exemplo, quando olhamos para José no Egito, que ele tem os seus 2 filhos, ele dá Manassés e Efraim. Ele fala: o Senhor me fez prosperar na terra em que os habitantes do meu pai, o Senhor me fez esquecer as minhas dores. Existia um motivo, existia uma lógica nos nomes. Então não teria lógica, dar-se o nome a Jacó de enganador. Então já estava sendo proposto que Jacó seria enganador. Na verdade não é isso. O nome de Jacó significa simplesmente aquele que vem depois. Aí depois Deus vem e muda o nome dele para Israel, porque a partir dele viriam príncipes, reis. É por isso que quando muda o nome de Sarai para Sara, é justamente isso, porque o nome de Sarai significa princesa. Porém o Senhor disse: olha, Sara, agora Sarai, o teu nome será Sara, porque de você virá príncipes, reis, princesas. Olhe para a história do Antigo Testamento e nós vemos uma incapacidade, nós vemos uma limitação. Olhamos para a história deles e parece que não existe esperança, porque eles já começam em um cenário que não tem como olhar para um futuro grandioso e de prosperidade. Tanto é que algumas pessoas costumam dizer que, na verdade, quem somente riu foi Sarai, né? Mas tem um episódio também no Antigo Testamento em que Abraão, ele riu. Como é que eu, um homem, mais de 100 anos, serei pai? Ele duvidou, porque isso é comum de nós. E algumas pessoas dizem assim: se fosse eu, não iria duvidar não. Quem disse? Nós iríamos duvidar, porque nós estamos dentro de uma limitação humana. O cenário de Deus, o ambiente de Deus é diferente, porque Ele é transcendente e também imanente. Ele é um Deus distante, mas também próximo, assim como fala Jeremias.
no seu capítulo 23, verso 23. Mas perceba que Deus, através destes homens, fez uma grande nação. Porque quando nós olhamos para a história bíblica, percebemos que quando José estava no Egito, entrou no Egito cerca de 75 pessoas. Alguns estudiosos do Antigo Testamento acreditam que quando a dinastia do Egito mudou e que eles se esqueceram quem era José e a sua família, alguns dizem que na verdade houve uma invasão na época, antes de José chegar no Egito. Eles falam que foram os iquisos que entraram e dominaram a dinastia do Egito antigo. É uma suposição, não é uma verdade, é apenas um pensamento de alguns. Por isso que depois, quando passam os anos, eles acreditam que na verdade não era a dinastia do Egito, mas era uma outra dinastia. E por isso que depois, quando o Egito retomou o poder, eles não conheciam a família de José. Mas veja que alguns acreditam que entraram cerca de 75 pessoas. E depois, esse povo se expandiu de tal forma que alguns creem que de 75 pessoas passou a ser cerca de 2 milhões ou 3 milhões de pessoas. O Egito foi para o povo de Israel como se fosse uma incubadora para que eles crescessem. Porque talvez se eles tivessem crescido fora do Egito, eles seriam talvez mortos pelas nações que estavam, as nações vizinhas. Então nós percebemos que dentro da Bíblia Sagrada, o Senhor levar o seu povo para o Egito era um propósito e um projeto para que o povo crescesse. Talvez para alguns o Egito seja uma coisa complicada, uma coisa que não estava nos planos de Deus, mas na verdade percebemos que o Egito era um plano de Deus para que o povo se expandisse. E talvez você tenha chegado aqui nessa noite, você está passando por um problema, por uma situação problemática no teu trabalho, na tua família, e você talvez não enxergue que ali é um local, um ambiente para que você se expanda, cresça, amadureça. Aquela bela frase que nós conhecemos, né? Que diz que o deserto é a escola do Senhor. Algumas pessoas esquecem disso. A Bíblia declara que Deus nos preserva na angústia para nos ensinar, para nos amadurecer. Pois bem, então nós vemos esse grande crescimento do povo de Israel. Então, vemos que depois, em seguida, nasce Moisés, que significa tirado das águas. Nasceu em um cenário problemático, em um cenário caótico, porém Deus trabalhou na vida dele a tal ponto que ele se tornou filho da filha de Faraó. Depois ele mata o egípcio, nós conhecemos muito bem o contexto bíblico. Ele foge para o deserto, fica lá 40 anos. Talvez tenha pensado que Deus esqueceu a promessa, aquilo que Deus falou aos seus antepassados, porque existia um conceito entre os judeus, existe até hoje, a questão do mandamento em que eles precisavam compartilhar da promessa de Deus de forma oral. Eles tinham que falar isso. Tanto é que Deus muitas vezes falou: olha, se possível, coloquem nas portas de vossas casas, ou coloquem talvez nas vossas roupas, para que vocês lembrem aquilo que Deus fez por vocês, e passem para os vossos filhos aquilo que eu tenho feito. A história bíblica nos mostra que Moisés estava lá, de repente ele vê uma sarça se queimando, fogo. Era comum que sarça pegasse fogo no deserto, mas pegar fogo e não se consumir não era comum. Então nós vemos que naquele momento Moisés ele viu a própria teofania de Deus, Deus se manifestando através da sarça. E naquele momento Moisés chegou até aquele local, tirou as sandálias dos seus pés. Alguns vão dizer que as sandálias estavam contaminadas, mas na verdade não é isso, é porque era o costume egípcio, e quando estavam diante da divindade eles tiravam as suas sandálias. E aí, ali o Senhor falou com Moisés: volta lá, Moisés, porque eu irei cumprir a promessa que eu fiz a Abraão. Eu não esqueci da promessa que eu fiz a Abraão, e você vai voltar lá e vai dizer para o rei do Egito: liberte o meu povo para que me adorem. Ele fala: Senhor, mas o que é que eu vou falar? O que eu direi para esse povo do Egito? Fala que eu sou te enviou. Opa! Veja que interessante que a expressão hebraica, ela diz que o eu serei. Diga para ele que o eu serei. Porque para Moisés sabia quem era o seu Deus. Mas para Faraó e para talvez algumas pessoas
os filhos de Deus, os israelitas, talvez tinham esquecido quem era. Então Deus iria se manifestar através do pensamento e através daquilo que os egípcios entendiam. Porque perceba que cada praga que Deus fez era uma manifestação do pensamento que os egípcios tinham. Os deuses egípcios tinham esses poderes na mentalidade deles, no pensamento deles, era dessa forma que eles agiam. Ou seja, tinham o rio Nilo, que era um deus para eles. Tinha primogênito também, o próprio faraó, que se considerava como o próprio Deus para o povo. Ou seja, Deus agiu dentro da cultura do Egito para mostrar para o Egito que ele era superior aos deuses que eles acreditavam. A própria travessia do Mar Vermelho era uma representação do pensamento egípcio. Se nós formos estudar a fundo a cultura egípcia, nós percebemos que aquela travessia ela já era conhecida pelos egípcios, porque existiam alguns deuses que justamente em uma história que eles contavam, eles fizeram o rio, o mar se abrir. Então, se nós formos olhar a história, ali era uma representação dos próprios deuses antigos, dos egípcios, só que para o povo egípcio, aquilo dali era justamente uma evidência de que o Deus dos israelitas era superior aos deuses do Egito. Porque é isso que Deus faz. Ele manifesta a sua glória dentro do pensamento, da cultura de um povo, para mostrar que ele é superior a qualquer tipo de Deus, a qualquer tipo de situação que se levante. Pois bem, Moisés, ele agora começa uma trajetória com o povo do deserto, e o povo muito problemático. É tão interessante isso que Deus ele derruba toda a geração que saiu do Egito, exceto Josué e Caleb. E a história nos mostra que toda aquela geração que sai do Egito morre e levanta-se um novo povo. É por isso que Moisés escreve o quinto livro do Antigo Testamento, chamado Deuteronômio, que é conhecido por nós como repetição da lei. Porque a geração que estava diante de Moisés era uma geração nova. E eles precisavam conhecer, de forma resumida, quais eram os princípios e a lei de Deus. Eu imagino Moisés com cerca de 120 anos. Alguns pensadores da Bíblia Sagrada imaginam ele como um ser mitológico, porque ele já estava em uma idade tão avançada que não parecia mais um ser humano, tão velho que ele estava. Mas a Bíblia fala que ele se colocou em cima de uma rocha e começou a demonstrar a lei de Deus, a lembrá-los da promessa que foi feita, a lembrá-los daquilo que foi proposto por Deus a Abraão. E no capítulo de número 27 de Números e capítulo 1 de Deuteronômio, a história evidencia que Deus fala para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Eu vou te mostrar de longe, mas você não vai conseguir entrar. E a história fala que Deus, conversando com Moisés diz o seguinte para Deus: Senhor, mas que irá levar esse povo, que irá guiar esse povo para a terra prometida? E o Senhor olha para Moisés e fala: Moisés, Josué irá guiar o povo. Josué é filho de Nun, irá guiar o povo até a terra, porque o Espírito está sobre ele para fazer esse trabalho. E existem algumas coisas bem interessantes que o Senhor propõe a Moisés, que são as seguintes coisas: Moisés, ore sobre Josué com imposição de mãos, apresente ele diante dos sacerdotes e do povo. E perceba que isso se cumpre no capítulo de Josué, porque Deus fala a Josué: Josué, meu servo Moisés está morto, agora você vai guiar o povo. E em seguida, depois que houve todo aquele diálogo de Deus com Josué, Josué agora fala ao povo, o povo ouve a voz de Josué e obedece a Josué. Mas perceba que existiu todo um processo para que Josué se tornasse um homem habilidoso na liderança, um homem experiente. Ele passou por um processo. Se nós formos olhar para o capítulo 1, versículo 1 de Josué, nós percebemos que existe uma semelhança, uma ligação entre o livro de Josué e alguns livros do Antigo Testamento. A morte de Moisés faz essa ligação. Perceba que no capítulo 34, versículo número 5 de Deuteronômio, nós olhamos para a literatura bíblica, o texto bíblico se refere a Moisés, dizendo que Moisés estava morto, ele morreu como o Senhor tinha dito em Moabe,
capítulo 1, versículo 1 de Juízes, nós vemos que na ocasião Josué já estava morto. Então o povo de Israel orou a Deus para que Deus destinasse ou falasse qual seria a tribo que iria conquistar a Deus. Olhamos para capítulo 1, versículo 1, no segundo livro do profeta Samuel, quando o rei Saul está morto e Davi retorna da sua vitória contra os amalequitas. Capítulo 1, versículo 1 do segundo livro dos Reis, nós vemos que Acabe agora está morto e os moabitas se levantam contra o povo de Israel. O que é que esses textos têm em comum? Eles evidenciam que para tudo existe um início e um fim, existe um ciclo. Então no capítulo 1, versículo 1 de Josué, nós notamos que ali era o término do ministério da liderança de Moisés. Talvez para alguns era o fim da promessa, mas para Deus era apenas uma vírgula para levantar um novo homem para conquistar. Então perceba que quando olhamos para isso, nós notamos que para alguns pareça o término da história, porque não deixando de lado, não negligenciando aquilo que Moisés fez, porque Moisés foi um instrumento de Deus, Moisés foi usado poderosamente por Deus. Mas vejamos, irmãos, que quando o Senhor se refere, o escritor se refere a Moisés como servo do Senhor, ele está falando a respeito daquilo que Moisés fez, as instruções. Ele está legitimando aquilo que Moisés fez. Quando olhamos para Josué sendo chamado de servo de Moisés, nós estamos dizendo o seguinte, que existia um processo para que Josué se tornasse aquilo que ele se tornou. Quando olhamos para a literatura bíblica, nós notamos que quando foi esperado um líder para liderar, para ser o general do exército de Israel, Josué foi escolhido. Quando Moisés estava indo para o monte para receber a lei de Deus, quem estava ao lado de Moisés? Josué. Perceba que quando houve aquela guerra, toda aquela guerra que houve contra os amalequitas, Josué estava liderando. As grandes vitórias do povo de Israel foram lideradas por Josué. Quando olhamos para algumas questões principais da história de Israel, no cenário de Moisés como líder, Josué estava ao lado de Moisés. Josué não caiu do céu, no sentido de que ele foi escolhido de forma aleatória. Ele teve um processo de aprendizagem, ele teve um processo de discipulado, ele sentou, ele ouviu para poder liderar, ele foi liderado. Então é muito comum notarmos que o processo da história de Josué é muito interessante. Por quê, irmãos? Porque toda vez que olhamos para um grande homem de Deus, nós vemos que a história dele não é somente sobre ele, é a história de uma situação. Porque Deus levanta grandes homens e grandes mulheres dentro de uma situação caótica, para mostrar que ele ainda está disposto a chamar alguém para fazer algo diferente. É por isso que quando Billy Graham ele foi orar a Deus ainda jovem, lá no quarto de John Wesley, quando ele se ajoelhou, ele falou: Senhor, faz mais uma vez. Deus está esperando alguém que esteja à disposição. Porque a expressão ser valente, ou a expressão ter coragem, ou a expressão se esforçar, é para alguém que está disposto, é para alguém que está na brecha. E Josué nos mostra isso de forma muito clara, de forma muito objetiva, que ele estava na brecha. Quando muitas vezes o povo de Israel se levantou contra Deus e contra a liderança de Moisés, quem estava lá defendendo a liderança e Deus e a promessa de Deus? Josué. Quando os espias falaram para o povo: olha, a terra de fato é uma terra linda, que mana leite e mel, é uma terra que aquilo que o Senhor falou pelos seus servos, por Moisés, de fato é verdade, mas lá existem gigantes, homens poderosos, nós seremos mortos. O povo começou a ficar desesperado. Seria melhor se nós tivéssemos ficado no Egito, ou seria melhor se nós tivéssemos morrido no deserto. E quem se levanta para trazer uma palavra de ânimo, de conforto, de autoridade, de ousadia? Josué e Caleb. De fato a terra é boa, de fato existe um povo lá, mas o Senhor já nos fez ganhar a guerra. O semblante deles está decaído, porque eles ficaram sabendo quem é o nosso Deus. Nós iremos vencer essa guerra.
A história conta que eles quiseram apedrejar Josué e Caleb, isso é verdade, mas veja que Josué e Caleb estavam firmes. Josué estava no meio deles, acreditando, crendo na vitória. Então notamos, irmãos, que para Josué se tornar um líder poderoso em Deus que se tornou, não foi do dia para a noite. Houve um processo árduo, houve uma devoção àquilo que Deus propôs ao seu povo. Por isso é importante nós termos em mente, nós colocarmos em nossos corações, que a nossa vida nessa terra, a nossa vida de servidão a Deus, é uma vida de devoção. Talvez você entrou aqui nessa noite, você tem, como o irmão bem falou aqui nas orações, você tem uma chamada, você tem uma vocação, talvez você cante, talvez você pregue, talvez você tenha algo especial de Deus, ou talvez você até seja um irmão e irmã que atua numa área específica, porque nós muitas vezes estamos centrados na área eclesiástica, né? O irmão que canta, o irmão que prega, mas tem muitas pessoas que têm um cargo, uma formação, e que ele é uma bênção de Deus, nas mãos de Deus, no trabalho que ele executa. E talvez você chegou aqui nesta noite e você esteja querendo parar, desistir. Mas veja que o processo que Josué passou não foi um processo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, de um mês, mas foi uma vida que ele ofereceu a Deus. Quando olhamos para a literatura bíblica, nós vemos que Josué, ele, de forma alguma, nós não vemos ele trazer para si a glória, trazer para si, talvez, uma murmuração, ou talvez expor uma murmuração, mas ele estava sempre querendo cumprir a vontade de Deus. Ele estava constantemente olhando para isso, para essa promessa, para essa palavra, para aquilo que Deus proferiu, e estava ao lado de Moisés para fazer a vontade de Deus. Irmãos, é muito interessante nós olharmos para Josué como um crente que está sempre na brecha e disposto a ouvir a voz de Deus e a voz dos seus liderados. Porque Moisés, ele fez questão de olhar para o seu sucessor, ou simplesmente para o seu líder, Moisés, e ouvir aquilo que Moisés estava dizendo, aquilo que Moisés estava falando. Ele estava sempre constante, estava sempre alerta na ordenança. Tanto é que quando foi separado o tabernáculo devido à idolatria do povo, a história fala que quem estava do lado de fora do tabernáculo, cuidando do tabernáculo, era Josué. Quando alguns começaram a profetizar em uma ocasião, fora do arraial, ou simplesmente fora do tabernáculo, ao redor do tabernáculo, eles estavam lá e Moisés recebeu essa ordem de Deus para que os 70 líderes ficassem ao redor do tabernáculo, e ali eles receberam uma porção da glória de Deus e começaram a profetizar. Só que existiam 2 que ficaram no arraial e receberam também a porção. E a história fala que Josué olhou para eles e disse: olha, eles não podem fazer isso, eles não estão no local que foi falado que eles deveriam estar. Mas Moisés olhou para ele e falou: Josué, quem dera de todos aqui em Israel pudesse profetizar, pudesse ser boca de Deus. Vemos que Josué estava todo o tempo preocupado em cumprir à risca a vontade de Deus. E aqui, irmãos, no capítulo 1, ou simplesmente no livro de Josué que nós lemos, nós notamos, percebemos a bravura desse homem. É por isso que Deus, quando fala com Josué, ele traz uma memória a Josué. Seja forte, Josué. Eu sei que você não começou agora, eu sei que a sua trajetória foi longa, mas ainda existe um percurso a ser feito, ainda existe uma caminhada, porque a morte de Moisés foi uma vírgula, mas eu levantar você é o início de um novo capítulo para Israel. Então, irmãos, eu olho para Josué e eu fico abismado com ele, porque quando Moisés ele chama a Josué, ele mudou o nome dele, Joséias, que significa simplesmente salvação, para Josué, que significa Jeová é salvação. Então, irmãos, essa história de Josué, esse texto bíblico que nós estamos meditando, ele traz-nos uma lição muito importante nesse tempo, que é, apesar do ambiente, do cenário mundial, do nosso país, do nosso mundo, apesar daquilo que vivemos, apesar do cenário da igreja, do país, do mundo em que vivemos, nós precisamos estar firmados na promessa de Deus. Porque a promessa que estava aqui para o povo de Israel era uma promessa de conquista da terra prometida. Para a igreja na atualidade,
A promessa é do arrebatamento. É por isso que a igreja precisa estar todo o tempo ouvindo a voz de Deus, ouvindo a sua palavra, perseverando. Porque note que no capítulo 1, quando o Senhor fala com Josué, uma das orientações é essa: Josué, medite dia e de noite na palavra, não se aparte dela. E veja que o povo, quando Josué fala com o povo repete essa expressão: Josué, assim como nós obedecemos a Moisés, nós também iremos ouvir a tua voz, mas não te aparte dessa palavra. Aqueles que se levantarem contra você, Josué, eles serão derrubados, serão mortos. Porque veja que quando Deus ele chama alguém, ele faz algumas coisas bem interessantes. Primeiro, Deus ele confirma a chamada. Segundo, ele chama o pastor ou os líderes para colocar em posição de mãos e orar. Terceiro, ele apresenta diante da igreja. E por último, ele apresenta diante do povo. E foi justamente o que aconteceu com Josué. O processo na vida de Josué foi um processo de início, meio e fim. E nós temos que entender que a nossa vida também é formada dessa maneira. Existe um começo, existe um processo, existe um meio, existe um fim. É por isso que Jesus Cristo, quando ele começou o processo com os seus discípulos, nós notamos que o processo que ele iniciou, o primeiro processo de salvação, segundo processo de discipulado. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o Senhor demonstrou a eles o que deveria ser feito. Porque quando você prega para alguém, você falando é simples, mas você demonstrando é algo muito forte. Porque existe uma expressão que diz o seguinte: você está falando, você está pregando, mas me desculpe, eu não consigo te ouvir, as suas ações falam mais alto. Então perceba, irmãos, que é muito importante demonstrarmos o reino mais do que pregarmos o reino. Porque pregar muitos pregam, mas demonstrar o reino é algo muito difícil, é algo que deve ser feito. Então o que Jesus fez com os seus discípulos foi justamente isso. Ele demonstrou aos discípulos, e no final ele falou: vão, vocês estão prontos, vão lá, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, irmãos, o que eu guardo no meu coração e que eu compartilho com os irmãos é justamente isso. É para que nós olhemos para esse texto bíblico, para essa história bíblica, e tenhamos em nossos corações o mesmo sentimento de Josué, de servir a igreja. Em primeiro lugar, servir a Deus, e depois servir a igreja. Porque tem alguém por aí, já estou encerrando, tem alguns por aí que dizem que são igreja e estão em casa lá sentados, dizendo que está servindo a Deus. Mas a igreja é formada pelos membros. Você é um membro da igreja. Você não é igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Muita gente está achando que por si só, sozinho, é igreja. É o que temos vivido hoje na atualidade. Mas que nós possamos guardar em nossos corações o sentimento desses homens que entenderam que reino de Deus é unidade, é comunhão, porque é um se unindo com o outro, é tendo pensamento em comum, para que a promessa se cumpra. E Josué ele ouviu a voz de Deus, e ele cumpriu aquilo que Deus tinha proposto para a vida dele e para a vida de Israel. E sabemos aquilo que aconteceu. Eles chegaram à terra prometida, conquistaram aquilo que Deus tinha dito para a vida deles. Eu tenho certeza que você que entrou aqui nessa noite, você também vai conquistar de Deus aquilo que Deus te deu como promessa. Com a permissão do pastor, posso pedir para... Quero pedir para que os irmãos se coloquem sobre os vossos pés. E com esse mesmo sentimento dessa mensagem, dessa palavra, dessa reflexão, eu sou calmo assim mesmo, eu prego calmo assim mesmo. Alguns dizem que eu não sou pentecostal, mas eu sou. Porque cada um tem o seu temperamento. Mas nós temos convicção de que a palavra de Deus ela foi pregada. O importante é a palavra, o importante é a mensagem, o importante é Deus. Glória a Deus. O importante é você sair daqui com a sua mente raciocinando e entendendo aquilo que Deus quer para a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite, nós estaremos orando. Você entrou aqui nessa noite com um pensamento de desistência, de declínio,
Você entrou aqui nessa noite pensando, eu tenho uma chamada, eu tenho uma vocação, Deus me chamou, Deus chamou minha família, mas eu não vejo nada acontecendo. Não tem uma possibilidade, não tem uma luz, não tem nenhum tipo de palavra de consolo que vem até mim e me mostra que eu devo continuar. Mas o Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite para dizer aos nossos corações que está próximo, está perto, persevera um pouco mais, porque esses homens da Bíblia Sagrada, esses patriarcas passaram anos e anos perseverando. Abraão é um deles. É por isso que o apóstolo Paulo fala, Abraão, ele foi chamado de justo por quê? Por causa da sua fé. Isso lhe foi imputado como justiça. Então, eu peço aos irmãos que orem com fé. Vamos orar. E você que chegou aqui nessa noite fraco, sem esperança, sem fé, sem ânimo, sem vigor na tua alma, o Senhor vai tocar no teu interior nessa noite. Porque não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo. O nosso papel é pregar, é ensinar, é expor a palavra. Mas quem de fato faz é o Espírito Santo de Deus. Então nessa noite creia que se você entrou aqui sem esperança, sem força, sem vigor, quase caído, o Deus que nós servimos irá te levantar novamente. Irá levantar também aquele que ficou lá em casa, o teu familiar, o teu conhecido, o teu amigo, o teu filho, aquele que ficou lá em casa, que está sem força para vir para a igreja, para buscar. O Senhor vai de encontro a ele também e vai dar força e vigor. Oremos, Senhor, nós te damos graças, nós te damos louvores, nós te damos adorações. Ó Pai, nós estamos aqui diante da tua igreja, dos teus filhos e filhas que aqui se reuniram nessa noite para cultuar ao teu santo nome. Ó Deus, o Senhor conhece a cada um deles, e nessa noite nós oramos crendo que o teu Espírito Santo possa vir de encontro aos corações e confirmar a palavra que o Senhor nos deu para falar ao teu povo. Ó Deus, porque quem faz, quem efetua, quem concretiza, quem executa, quem dá o crescimento não somos nós, é o teu Espírito Santo. Por isso, Pai, onde houver um crente, onde houver um irmão, onde houver uma irmã, ó Deus, que está com o coração amargurado, com o coração, ó Deus, angustiado, com o coração, meu Deus, recaído, sem esperança, sem força, que o teu Espírito Santo possa tocar nessa noite, nesse coração, nessa vida, trazendo força, trazendo vigor, aquele, Senhor, que aqui, como foi falado, que está talvez abandonando a sua vocação, o seu chamado, que nessa noite, Pai, ele sinta o fogo do teu Espírito, o ânimo, o vigor, aquilo que aconteceu em Atos 2, aquilo que trouxe, Senhor, ao teu povo, que potencializou, Senhor, a capacidade que eles tinham, que nessa noite o teu povo possa sair daqui, ó grande Deus, reavivado pelo teu Espírito Santo, feliz, alegres, acreditando na promessa, ó Deus, que o Senhor tem feito, e a promessa, Senhor, maior do que todas, a promessa de salvação e a promessa do arrebatamento da tua igreja. Eu oro crendo, acreditando e confiando na vitória do teu povo, certo da vitória. Eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela oportunidade. Amém, queridos? Quantos podem dizer amém? Amém? Quantos podem tomar posse da promessa? Não desistam da promessa, querido. Queridos, porventura, alguém em nosso meio que ouviu a palavra de Deus, está afastado, parou na caminhada, voltou para trás e sentiu que Deus falou contigo através dessa palavra e quer retornar para a casa do Pai. Nós queremos orar por você. Tem alguém em nosso meio, aleluia, que Deus lhe fez a promessa, louvado seja o nome do Senhor, e você quer voltar para a casa do Pai nesta noite. Deus, aleluia, lhe dará graça e força para que você se levante e permaneça de pé, porque as promessas dele ainda estão de pé. Tem alguém em nosso meio nesta noite? Glória a Jesus. O vivo de hoje é o morto de amanhã, querido. Aleluia. Não é no muito falar que Deus opera, mas nós vamos lhe chamar de novo. Tem alguém em nosso meio que queira dar um passo, retornar para a casa do Pai, e nós temos certeza que o Pai pegará em tuas mãos
e lhe dará força, caminhará contigo nesta caminhada. Tem alguém? Se não tem, que Deus lhe abençoe e lhe conceda uma próxima oportunidade. Nós iremos fazer os agradecimentos e já estaremos retornando para o nosso lar. Queridos, nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso amigo Samuel. Samuel, Deus abençoe. Boa esta palavra, que Deus continue lhe usando. Vai voltar mais vezes aí. Glória a Deus, esposa Samuel, Deus abençoe. Glória a Deus. A moça que acompanha o nosso pastor, Deus